Olá, eu sou o Macorati e nesta segunda videoaula eu continuo a falar em como utilizar o Entity Framework para acessar e persistir dados usando a linguagem C#. Na primeira parte desta videoaula eu criei o projeto onde eu defini uma solução e o projeto persistência com o Entity Framework e o projeto de apresentação é um projeto Windows Forms, onde nós vamos tratar do nosso acesso e persistência de dados. Então, abrindo aqui a nossa solução, nós vemos no projeto Windows Forms o formulário e é a partir dele que nós vamos trabalhar. Eu vou procurar, eu vou usar aqui os recursos básicos, né, do Windows Forms, focando basicamente no código para a utilização dos recursos do Entity Framework. Então, o nosso formulário de vendas aqui do nosso projeto vai trabalhar com os seguintes controles. Então, nós vamos trabalhar com um formulário mais visível aqui. Bom, o nosso formulário de vendas ele vai apresentar uma list box que vai exibir os clientes cadastrados, né? Vou colocar aqui um label e vou então, para ganhar tempo, eu não vou aceitar o nome default dos controles, tá? Mas numa aplicação de produção, uma aplicação real, é recomendável que você utilize nomes persistentes, pertinentes e nomes próprios para os controles, não usando os nomes padrão. Então aqui eu tenho um list box, né, que vai exibir os clientes. E então vamos ter um list box. Bom, para tornar mais intuitiva a nossa interface, eu vou trabalhar de uma outra maneira. Vamos remover aqui o list box e vamos usar aqui um controle, um container do tipo tabcontrol. Tá? Vou mostrar por que eu estou fazendo assim depois. Então aqui, ó, eu tenho um tabcontrol, né? Vamos trabalhar aqui no collection dele. O primeiro, na primeira tab page, eu vou trabalhar com os pedidos das vendas. E aqui na segunda tab page, eu vou exibir os pedidos do cliente. Certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque o tabcontrol ele ocupa um certo espaço. Pronto. Então, aqui, no tab page 1, aí sim, eu vou colocar um list box, né? Que vai exibir os meus clientes cadastrados. Aqui eu vou trabalhar com informações do cliente para montar o pedido. Então eu vou ter aqui o nome do cliente, né? Nome do cliente. Depois eu vou trabalhar com o endereço do cliente, então vou colocar já um label aqui embaixo, né? Endereço. Um text box.
Opa, aqui eu vou ter uma combo box para mim exibir os produtos. Vou exibir o produto e eu vou ter um text box para o preço do produto. Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho desse formulário. Ctrl Tab Page, aqui o meu. Então, aqui só falta eu informar a quantidade, né? Deixa um pouquinho mais para cá. A quantidade e... Só que na quantidade eu vou usar um controle aqui, como eu vou trabalhar com quantidades inteiras, eu vou trabalhar com controle numeric up-down, né, ele é mais fácil. A quantidade e a data do pedido. A data do pedido eu vou trabalhar com um controle, vamos diminuir aqui o tamanho dele, né? Mas eu vou acertar aqui a... Então aqui eu tenho quantidade e aqui data do pedido. Vou ter que aumentar um pouquinho mais, porque eu preciso colocar um botão aqui para confirmar. Então aqui eu vou ter um botão. E aqui um outro botão. Então aqui, confirmar pedido. E aqui, exibir detalhes. Para ficar mais visível, eu vou mudar aqui a back color da tab page, né? E aqui em pedidos clientes, eu vou usar um controle grid. Data Grid View. Vou colocar aquele doc aqui. Opa. Vou usar o nome padrão, né? Bom, a minha interface está pronta. É simples, né? Então aqui nessa interface eu tenho um formulário, um tab control e duas tab pages. Na primeira tab page eu vou controlar e registrar os meus pedidos. E na outra eu vou exibir os pedidos do determinado cliente. Então como que eu quero que se comporte a aplicação? Quando essa aplicação for carregada e esse formulário for chamado, aqui eu já deveria exibir os clientes cadastrados e aqui os produtos também cadastrados. De forma que eu tenho que selecionar um cliente. Quando eu fizer isso, o nome dele e o endereço vão popular aqui esse text box. E o produto, quando ele for selecionado, ele vai colocar o preço, né, preenchendo esse text box aqui. Bom, aí eu tenho que informar a quantidade e a data do pedido. Deixa eu configurar esse controle. O formato da data eu vou colocar mais curto, né?
no formato dia, mês e ano. Bom, aqui nessa aplicação, naturalmente que eu vou ter que ter clientes cadastrados e produtos cadastrados, né? Aqui na minha base de dados, vamos olhar aqui o meu, voltar aqui no Server Explorer. Eu tenho na tabela clientes, né? Eu cadastrei alguns clientes previamente para poder usar aqui na aplicação. Eu vou mostrar isso, né? Para você saber de onde está vindo os dados, né? Então aqui eu já tenho alguns clientes, a Macorati, Jéssica, Miriam, né? E a mesma coisa dos produtos, né? Eu clico sobre a tabela, Show Table Data. Então, eu tenho alguns produtos cadastrados, né? Eu vou cadastrar mais um aqui. Monitor 20 polegadas. Monitor. Widescreen. Aqui o preço dele, R$500. Ó, tem o estoque aqui. Vamos supor que eu tenho 50 no estoque. Pronto. Então, aqui eu já tenho cadastrado alguns produtos também, como você pode ver. Então, o que eu tenho que fazer agora? Qual vai ser o meu objetivo? É usar os recursos do Entity Framework para colocar toda essa funcionalidade que eu manifestei aqui nesse formulário. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar aqui com os eventos, né, desse formulário. Então, quando esse formulário for carregado, vale dizer que eu estou trabalhando com um evento load dele. Ele vai ter que, eu vou ter que carregar tanto aqui o list box como a combo box, né? O meu mouse não está muito legal, ele está muito sensível. Então vamos fazer isso. Então vamos aqui no código do formulário. Isso aqui eu tenho que remover porque foi quando eu fui clicando ali, ele não deveria. Então eu tenho aqui no formulário, deixa eu abrir então eu vou no evento load do formulário, como eu disse, vamos clicar aqui 2 vezes no formulário para termos acesso ao evento load. Nesse evento é que eu vou trabalhar com o Entity Framework para popular primeiro o list box, depois o combo box. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no formulário, né, é definir o namespace para meu projeto de persistência. Em seguida, eu vou trabalhar definindo. Primeiro, eu vou definir aqui, eu vou colocar espaço meu objeto context, que foi gerado pelo Entity Framework. Então, eu vou definir um contexto, né? Não vou criar instância ainda, só vou alocar espaço. E eu vou definir 2 variáveis inteiras para trabalhar com o código do produto a nível de formulário. Certo? Feito isso, eu já posso partir para o evento load. Então, aqui no evento load, eu tenho que criar uma nova instância do meu Object Context e primeiro eu vou preencher o combo box. Para isso, vocês vão ver como é muito fácil usar fazer isso usando o Entity Framework. Eu vou usar a propriedade displayMember, que nela eu vou informar o que eu quero exibir no controle. Eu quero exibir o nome do produto.
Tá? Aqui eu estou informando o nome da tabela, o campo da tabela que eu estou exibindo, que é, vamos dizer aqui, ó, para você acompanhar. Ó, tabela, produto, ó, nome, ok? Então eu vou exibir o nome e o valor, quando o usuário fizer uma seleção, o valor, o value number, né, que vai ser usado, vai ser o campo produto ID. Certo? Esse aqui, ele está relacionado com o meu selected item. É o item que vai ser selecionado. E esse aqui é o valor. Certo? São as propriedades do Combo Box. E, finalmente, eu tenho aqui que vai entrar, usar a propriedade Data Source, que eu vou preencher aqui com os dados dos produtos. Como que eu faço isso? Eu vou no meu contexto e olha aqui, ó. Eu pego a minha entidade produtos. Vai preencher aqui o Combo Box e eu vou exibir o nome e vou trabalhar com o código do produto. Muito simples, né? Estou usando a referência que eu criei aqui do meu Object Contest. E o list box é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que aqui no caso do display name eu vou exibir o quê? O nome do cliente. Opa. E no value aqui no value member eu vou usar o código do cliente. E no data source, a propriedade que vai definir a fonte de dados, ela vai também ser obtida a partir do meu Object Contest clientes. Pronto. Com isso, eu já tenho condições de executar a minha aplicação e verificar aqui o seu funcionamento. Naturalmente, tenho que definir qual vai ser o projeto que vai ser startado. Tenho que definir qual o projeto que vai ser startado aqui. Então, eu vou aqui vou abrir aqui a referência para você visualizar. Set as Startup Project. Tá? Porque senão eu não sabia qual o projeto que vai iniciar quando eu executar a aplicação. E aqui no Form 1, deixa eu selecionar o formulário. Default Location. Então vamos executar, depois eu trago o formulário aqui. Já podemos executar. Ele falou que deu um erro aqui, vamos ver. O que ele está falando. Ah, tá, NE. Vamos ver aqui que eu errei aqui, ó. Na hora de digitar lá o coisa, eu cometi um erro de digitação. Vamos executar. Pronto. Olha aqui. Executei a minha aplicação e eu já tenho aqui, ó, a exibição dos produtos e dos clientes no controle. Com 6 linhas de códigos. Isso foi feito de uma maneira muito rápida e simples no Entity Framework.
certo? O que eu quero agora? Eu quero que quando eu selecionar um cliente, os dados dele venham aqui preencher esse text box, a mesma coisa do produto. Então, para isso eu estou usando, vou usar o evento Selected Index Changed desses controles. Esses controles possuem o evento Selected Index Changed, que vai permitir que quando uma seleção for feita, os dados, né, eu capture a informação e posso trabalhar com ela. Então vamos lá, eu vou clicar aqui no List Box, fazer primeiro o List Box, e o que eu vou fazer? Eu já deixei o código preparado aqui, pronto aqui, para não ter que ficar digitando isso de novo. Pronto, olha aqui. O que eu fiz? Eu só tenho que fazer uma coisa aqui, para ficar mais fácil a identificação, né? Eu vou colocar aqui txt nome cliente, aqui txt endereço, txt preço, o resto eu vou deixar igual, tá? Então vamos aqui no código, então aqui é txt nome cliente, txt endereço. Então vamos entender o que eu fiz aqui. Olha, aqui olha, quando qualquer seleção for feita, eu estou tratando da seguinte maneira. Eu estou pegando o valor selecionado, tá, do list box, tá, e estou dando um parse nele para um int, tá, e vou guardar o valor na variável id cliente, que eu defini aqui, ó, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando o meu contexto e aqui eu vou estar usando uma consulta link. Ó, eu estou procurando a primeira ocorrência usando o operador first e aqui eu tenho uma expressão lambda, aonde o código do cliente vai ter que ser igual àquele selecionado, tá, do cliente selecionado na list box. Feito isso, eu vou retornar isso num objeto e vou atribuir o nome, a caixa de texto txt nome cliente e o endereço, a caixa de texto txt endereço. Vamos ver se funciona realmente? Então eu tenho aqui, olha lá, ó, tá vendo? Conforme eu seleciono o cliente, ele coloca ali a informação relacionada ao nome e ao endereço do cliente. Tá? Eu vou fazer isso também para o controle Combo Box, que vai ser a mesma coisa, né? Mesma coisinha, só que a única diferença vai ser que eu clico sobre o controle, txt preço. Aqui novamente eu estou obtendo o valor selecionado da Combo Box, tá? Estou dando transformando ele no int e armazenando na variável id produto. Então daqui eu obtenho o id do produto. Aí na consulta link eu procuro a primeira ocorrência desse produto com esse código e obtenho o preço e atribuo a variável txt preço. Vamos ver se está funcionando corretamente. Olha aqui, vou selecionar um produto. Olha lá, vamos ver o monitor. Meu mouse não está bom. Monitor, olha lá, 500, né? Eu não estou tratando alguns campos aqui, como moeda e tal, mas isso aí é um detalhe, tá? Agora, com isso, eu posso já selecionar o cliente cadastrado, né? O cadastramento dele aqui é feito em outro local, que não é o nosso objetivo. Seleciono a quantidade, a data, né? Tem uma data aqui e vou confirmar o pedido, tá? Então,
nesse evento, confirmar pedido, vamos trabalhar com esse evento agora. Eu tenho que trabalhar usando os recursos do Entity Framework para persistir as informações e fazer uma coisa muito importante. Quando um produto for confirmado, ele tem que sair, tem que ser feita uma baixa no estoque. É isso que nós vamos fazer, né? Então nós vamos ter que fazer uma operação de persistência e uma atualização do estoque. Então deixa eu colocar aqui, ó, o nome desse botão aqui para ficar mais. Confirmar pedido, né? Então, ó, no evento click desse botão, eu já preparei o código aí para não ter que ficar digitando, né? Senão perde muito tempo. E o importante é explicar e entender o código, né? Vamos lá. Então aqui eu tenho o código que vai fazer isso, tá? Que é preço, né? Arrumar alguns. Aqui, deixa eu arrumar aqui. Aqui eu vou colocar um nome, né? Numeric Updown, quantidade. E aqui, DTP data pedido. Data time picker, data pedido. Pronto. Vamos ver se eu errei aqui. Quantidade. Quantidade. Vamos comentar aqui se atualiza estoque. Vamos entender aqui o nosso código que foi feito aqui, ó. Então, quando ele clicar no botão aqui, confirmar pedido, aqui eu estou fazendo uma validação muito simples, né, que é verificar se foi informada alguma quantidade, a data do pedido ou o nome do cliente foi selecionado. Se isso for igual ao vazio, eu coloco aqui a informação, dados inválidos, né? Se os dados forem válidos, eu vou usar aqui o meu código que vai usar os recursos do Entity Framework. Eu crio uma nova instância de pedido, né? Eu vou criar um novo pedido, atribuo o ID do cliente, né, a propriedade cliente ID do pedido e a data informada, a data do pedido. E, muito importante, utilizo aqui, ó, o método para incluir um novo objeto à coleção de pedidos, que vai ser o meu pedido. Eu vou criar, tá, incluindo esse pedido à coleção de pedidos. Depois, lembre-se que essas tabelas estão relacionadas, né? Eu tenho que fazer a mesma coisa com os detalhes do pedido. Então eu vou criar um novo objeto detalhe, vou atribuir o ID do produto selecionado, tá, o preço e a quantidade. E vou, né, atribuir a esse detalhe o pedido, né, que eu criei. Certo? E antes de salvar, antes de usar o método SaveChanges, eu vou chamar a minha rotina atualiza estoque e vou passar o detalhe, né, que é o detalhe do pedido. Essa rotina, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte: ela vai basicamente receber como informação os dados do detalhe e vai atualizar o estoque, tá? Vamos aqui definir essa rotina aqui. Vamos ver se aqui está. Aqui. Deixa eu ver se é assim aqui mesmo. Não, é aqui. Então aqui eu vou definir aqui a minha rotina atualiza estoque.
olha o que ela está fazendo. Olha, eu estou chamando a rotina e passando o meu objeto detalhe, que eu criei aqui um pouquinho antes. Esse, ele já vai ter os detalhes do novo pedido. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Note que ele é do tipo detalhe. Eu vou procurar o produto cujo detalhe cujo código tem o mesmo código do produto desse meu detalhe que eu estou criando aqui. Aí eu obtenho a quantidade, obtenho o estoque e faço a subtração do estoque da quantidade e, muito importante, utilizo o método apply current values, tá? Que atualiza, tá? O objeto no contexto, né? Com o meu objeto produto, tá vendo? Então, ele faz uma atualização do objeto atual no contexto que eu estou trabalhando, atualizando assim o meu estoque. Então, vamos ver isso aqui em funcionamento. Então, eu vou abrir aqui, ó, o Server Explorer. Então, vamos ver aqui, ó, produtos. Ó, só para vocês verem. Então, eu tenho aqui monitor estoque 50, tá? Vou salvar. Vamos executar essa aplicação. E vamos supor que uma Corate vai comprar 2 monitores, tá? A data de hoje. Então, quando eu clicar em confirmar pedido, vamos aqui entrar no código, né? E vou colocar aqui no passo a passo para você perceber. Vou colocar um checkpoint, né? Então, vamos lá. Então, eu vou confirmar o pedido, tá? Então, vamos acompanhar. Ele vai verificar se as informações são válidas. Criei um novo pedido, atribuí o valor, né? Ao ID do cliente, que é o 1, uma Corate. Ele vai obter o valor da data do pedido e vai incluir o pedido na coleção de pedidos. Tá? Olha lá. Ele usa o add object. Depois, eu vou criar um novo detalhe. Vou receber o ID do produto, o preço. Olha, note que ele está ainda lá no design dos métodos que o Entity Framework criou quando foi gerado o Entity Data Model. Então, eu vou obter a quantidade, vou atualizar o meu pedido, o detalhe, e agora eu vou atualizar o estoque. Então, ó, eu estou passando o detalhe para ele, ó, o objeto, detalhe, e vamos ver. Ele foi lá no atualiza estoque, procurou o produto, e olha aqui, ó, ele tinha 50, vai subtrair 2, que é a quantidade que está sendo vendida. Então ele vai aplicar as alterações, então vamos já executar. Pedidos gravados com sucesso. Se foi tudo gravado com sucesso, vamos então ver aqui no Server Explorer se realmente está. Ele atualizou. Deixa eu dar um refresh aqui, né? No banco de dados. Opa, nas tabelas, né? Então vamos lá. Vou dar um show table data. Deixa eu abrir e fechar, que senão ele não. Olha lá. 48. Ele atualizou a tabela. Então o Entity Framework realmente ele é funcional e vamos mostrar aqui, vamos trabalhar com. Está faltando o nosso evento, a nossa rotina para exibir os detalhes do pedido, né? Vamos lá. Aqui, ó, exibir detalhes. Então, quando o usuário clicar aqui,
ele vai exibir. Então agora temos que definir a última parte, que é a rotina para exibir detalhes. Então, no botão aqui eu vou colocar btn exibir detalhes. Então, no evento clique, eu vou trabalhar com tab, né? Tab page, tab Ctrl 1, que é o meu controle tab. Vou dar o select. Select tab. Select tab. E aqui a tab page 2. Eu não dei nome à minha tab, né? E aqui eu vou usar a rotina mostra pedidos cliente. Certo? Então, quando o usuário clicar, eu vou ativar e exibir a segunda tab e vou mostrar ali os pedidos do cliente. Essa rotina, eu também já, para ganhar tempo, eu já criei ela, eu tinha criado ela aqui. Olha só o que nós fazemos aqui. Quando ele clicar, ele vai ativar a tab e vai mostrar os pedidos daquele cliente. Essa rotina, eu faço uma consulta, tá, dos detalhes, incluindo os produtos, aonde o pedido do cliente vai ser igual ao ID do cliente que está selecionado ali do list box. Aqui disso eu seleciono o nome, a quantidade, o preço e a data do pedido. E exibo no controle Data Grid View. Então, vamos ver funcionando. Contém um erro aqui. Vamos ver aqui o que tem aqui. Ah, tem alguma coisa errada aqui. Erro de digitação. Vamos executar o projeto. Então, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, os detalhes do cliente Macorati. A hora que eu clicar aqui, vamos acompanhar aqui, né? O breakpoint. Ele vai selecionar a tab 2 e vai chamar a rotina para mostrar a data do pedido. Então vamos remover o breakpoint para você ver ela funcionando. Então, vamos ver os pedidos da Jéssica, da Miriam, né? Vamos gravar um pedido aqui para a Jéssica. Vou gravar aqui um monitor de 20. Então, eu vou confirmar o pedido. Deixa eu remover o breakpoint, né? Nós já acompanhamos. Pedido gravado com sucesso. Então vamos ver os detalhes. Olha lá, o monitor, tá? Então nós vemos que a persistência e o acesso a dados estão sendo feitos. E isso usando os recursos do Entity Framework, tá? Então, com essa aplicação, eu creio que eu pude dar uma visão como o Entity Framework pode facilitar a sua vida, tá? Se você imagina você fazer isso usando a .NET, ia dar muito mais trabalho. O resultado final ia ser o mesmo. Mas essa é a vantagem do Entity Framework, né? Você poder trabalhar de uma maneira mais com maior produtividade. Ora, o código ficou menor, né? Ficou mais enxuto e com isso você ganha produtividade, facilidade na manutenção e pode se dedicar a outras tarefas mais relevantes do que ficar se preocupando com conexão, com string de conexão, com data head, datasets e assim por diante. Então, nessa videoaula, eu creio que você pode ter uma visão geral de como trabalhar com Entity Framework
né, para realizar o acesso e a persistência de dados, né? Esqueci de falar aqui que todas as alterações estão sendo salvas graças ao método Save Change. Se eu comentar esse método aqui, nada vai... Opa, eu estou em execução. Nada vai ser salvo, tá? Então, ele é um método do contexto. Se eu tirar isso daqui, nada é persistido. Então, é ele que vai efetivamente persistir os dados, o método Save Changes. É claro que a nossa aplicação é um cenário assim muito simples, né? Mas que acaba, de uma maneira indireta, abordando alguns aspectos que podem ocorrer no dia a dia. E com isso eu mostrei como você pode usar o Entity Framework para acessar, exibir e atualizar, né, os dados. Claro que eu não trabalhei aqui com transações, com história de procedures, e isso, naturalmente, é um assunto para outra videoaula. Então, eu aguardo você na próxima videoaula. Um abraço e até mais.